Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido todos vocês para que juntos nós possamos unir os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos em torno da oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária para a nossa reunião. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos intuindo, nos auxiliando para o bom término da nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre, que assim seja. A nossa lição de hoje é do livro Fonte Viva, lição de número 91, Problemas do Amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance, assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Essa é a nossa lição de hoje. Na semana passada, na lição número 1 do livro Os Mensageiros, Renovação, havia uma frase de André Luiz que chamou muito a atenção para mim, e a partir dessa frase foi a escolha do nosso tema de hoje. André Luiz diz num determinado momento lá o seguinte: senti que outro amor se instalava em minha alma. Do que ele estava falando então? Ele sentiu o amor dele crescer, porque naquele momento ele já possuía mais discernimento, mais conhecimento do que antes. Já fazia um tempo que ele estava ali em nosso lar, ele já tinha aprendido muita coisa. Inclusive vocês vão lembrar que ele retorna pela segunda vez na casa dele, né, na terra, e vê lá o segundo marido da esposa,
E a reação dele é diferente da primeira vez. Da primeira vez ele sentiu ciúme, ele foi egoísta, o que está falando na lição. Da segunda vez ele já conseguiu ver de uma outra forma aquela situação e passou a ajudar, porque o segundo marido dela estava muito doente. Então quem leu o livro, quem assistiu o filme vai lembrar disso, que ele vai lá e ajuda, né, com boas energias. Então ele estava aprendendo a amar naquele momento. E esse é o conselho de Paulo aos cristãos de Filipe, né, da cidade de Filipe, e para todos nós. Então quando Paulo diz que vosso amor cresça, é sobre isso que ele está falando. Nós precisamos aprender a amar, utilizar essa força divina, essa energia, da maneira correta. O texto diz aqui, como nós acabamos de ler, que muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e que isso não é suficiente. Não é suficiente. Nós geralmente queremos controlar aquilo que nós amamos. Nós geralmente queremos controlar até a maneira como as pessoas nos amam. É só refletir um pouquinho que nós vamos perceber isso, né? É um sentimento de posse ainda, é um sentimento de apego, né? E esse sentimento desfigura o amor verdadeiro, sem que a gente perceba, sem que a gente pense nisso. Desfigura, como está escrito aqui, os mais belos quadros da vida. Estraga o que poderia ser muito bom para nós. Estraga relacionamentos, né? Destrói famílias. Então são situações que nós devemos refletir sobre isso, né? E tornar-se, como nos exemplos acima, uma maneira de a gente não cair nesses erros. O amor adoece quando ele vira egoísmo. O amor adoece quando se transforma em avareza. O amor adoece quando se transforma em inveja. Então ele dá vários exemplos aqui. Nós precisamos vigiar o nosso sentimento de amor. E é interessante porque nós sempre falamos sobre as lições de Jesus e sobre a lei do amor que Jesus nos trouxe na sua verdadeira pureza. Nós não imaginamos que nós teríamos problemas para amar. A gente não pensa nisso, né? Para aplicar o verdadeiro amor na nossa vida. E a lição de hoje é um alerta. Ela está falando: cuide, vigie, não deturpe o amor. É isso que ela está trazendo para nós. Saber amar. Essa é a mensagem da lição de hoje. Essa é a proposta da lição de hoje. Tem uma música de uma banda brasileira chamada Paralamas do Sucesso que tem esse nome: Saber Amar. E a estrofe é assim: saber amar, saber deixar alguém te amar. É um chamado para essa reciprocidade, para essa entrega genuína nos relacionamentos. E não é somente no relacionamento entre o casal, entre homem e mulher. É em todos os relacionamentos da nossa vida. Em todos. Com todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Não é controle, não é posse. É liberdade e principalmente capacidade de permitir que o outro seja e que o outro ame como ele quiser. E esse direito é para nós também. A letra fala sobre amar e ser amado da forma correta. Depois vocês dão uma olhadinha na letra lá ou escuta a canção. Ela fala sobre amar sem ser cruel, amar sem ser submisso.
Porque são atitudes ainda de muitas pessoas que se justificam dizendo que isso é em nome do amor. E não é. Não é. O verdadeiro amor não é isso. E a lição traz para nós essa reflexão, né? Nós devemos atender esse chamado do Cristo, aos conselhos de Paulo, né? E nos instruirmos para conhecer melhor o amor, para podermos praticá-lo na sua pureza. Ele fala aqui sobre a sublimação do amor. Essa sublimação do amor em nós é que permite a nossa aproximação a Deus, nosso Pai. O verbo sublimar, no seu tempo transitivo direto, que é o significado direto dele, entre outras coisas, significa elevar a maior altura da grandeza e da honra. Então, quando está falando que nós devemos sublimar o amor, é nós elevarmos o amor à sua verdadeira altura, à sua verdadeira grandeza. Esse amor que Jesus veio trazer para nós. E que ainda, pasmem, ainda, depois de mais de 2000 anos, não é praticado efetivamente no nosso planeta. Vai chegar um dia que será. Nós não podemos perder as esperanças. Vai chegar um dia que nós vamos avançar somente pelo amor. Hoje, nós avançamos ainda muito mais pela dor do que pelo amor. A lição de hoje traz essa reflexão para nós, então. O título, né? Problemas do amor. Como eu disse agora há pouco, nós não imaginamos que vamos ter problemas em amar. Problemas para colocar em prática o amor. Mas se nós recuarmos nos primórdios do cristianismo, lá na história, nós veremos que todos os cristãos sofreram muito para aplicar o verdadeiro amor que Jesus trouxe. Todos. Foi uma luta muito grande para que a mensagem pudesse chegar até os dias de hoje. E agora nós estamos aqui, e cabe a nós fazer a nossa parte também. Então nós devemos, como está orientado aqui na lição, crescer em valores morais e espirituais, amando a vida, os companheiros de jornada e amando as provas que nos trazem lições. Esse é o significado do alcance elevado do amor que é citado no texto de hoje. É uma luta para praticá-lo. Não é fácil, mas nós conseguiremos, com certeza. Nós conseguiremos, com muita ajuda do plano espiritual e muito esforço próprio. As lições, muitas vezes, para nós, na casa espírita, repetem muitas vezes sobre isso, sobre o esforço pessoal. Porque nós ainda acreditamos que somente a ajuda externa será suficiente. E não é. E não é. Jesus não prometeu facilidade para nós. É um erro nosso entender dessa forma. Nós teremos ajuda sempre. Sempre. Mas como na semana passada, a lição de hoje está falando para nós que nós temos que renovar, que nós temos que fazer essa transformação. E pode ser através do amor. Não precisa ser necessariamente pela dor. Não precisa. Nós podemos nos transformar pelo amor. O amor deve crescer cada vez mais no nosso coração, na nossa mente,
no conhecimento e no discernimento. Aqui na lição ele explica bem certinho, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. E nós podemos dizer assim também, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Porque a partir do momento que o André Luiz entendeu esse verdadeiro amor, a vida dele passou a ser melhor. Ele passou a observar melhor a natureza, ele passou a observar melhor o problema do próximo. Ele parou de enxergar só o umbigo dele. Ele começou a entender a grandeza da criação divina. Ele começou a entender o quão pequeno nós somos. Porque nós temos a mania de acharmos que somos melhores que os outros. Nós aprendemos muito com a natureza, com os animais, mas nós temos que parar para observar. Nós aprendemos com os nossos erros, mas nós também podemos aprender com os erros dos outros. Nós não precisamos cair no mesmo erro que o outro caiu, mas nós temos que parar para observar. É interessante isso, né? Porque a gente esquece dessas reflexões. Então André Luiz, a partir daquele momento do texto que nós lemos a semana passada, ele foi orientado por Narcisa e buscou lá o Ministério da Comunicação. E não era o único. Muitos espíritos como ele passaram a dar comunicações através dos médiuns, entre eles o Chico Xavier, e ditar os livros. Qual que é o objetivo dos livros espíritas? Instruir-nos. O que a lição está falando aqui? Para nós nos instruirmos, para nós entendermos a nossa vida como um todo. Então esse é o objetivo das lições para nós. E esse provar das coisas excelentes, pessoal, parece que sem a gente entender esse todo, a gente não consegue aproveitar tudo, todos os recursos, todas as maravilhas que Deus nos concede. Nós precisamos entender isso. A nossa visão fica muito restrita. Jesus trouxe as lições para nós, a maior delas, a da lei do amor, para que a gente pudesse amenizar um pouquinho a nossa jornada, a nossa caminhada. Eu encerro hoje com uma frase do Chico Xavier, na qual ele diz que Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros. Esse é o ensino. Mas o Chico diz assim: porém, ele elevou o sentido de amar quando ele disse: como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nos ama até hoje e sempre. Jesus nos ama sempre. Quando nós falamos aqui sobre a sublimação, elevar, não é? Então é isso. Ele deu um objetivo para que a gente possa atingir. Essa é a nossa lição de hoje. Eu agradeço pela atenção de todos. Convido vocês mais uma vez para o nosso encerramento, através da oração, das vibrações, juntos, unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, por mais essa bela lição que nos foi trazida hoje. Agradecendo a equipe espiritual da casa. Vamos pedir a fluidificação da nossa água e que sejam aplicados os passes regeneradores à distância para todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda.
Vamos orar e vibrar por aqueles que se encontram doentes nos seus lares, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Que Jesus possa estar conosco no nosso lar, através dos bons espíritos, em mais essa semana que se inicia. Vamos orar pelos hospitais, pelas equipes médicas, de enfermagem, da limpeza, pelos acompanhantes, voluntários e pacientes que lá se encontram. Vamos orar e vibrar pelos presídios, para todos aqueles que cumprem as suas penas e para os trabalhadores que lá se encontram. Vamos orar e vibrar por aqueles que cuidam da nossa segurança, da administração das nossas cidades e pelo nosso país, pelo Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. Que as nossas orações, as nossas vibrações também se juntem a de todos os nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, por aqueles necessitados que sofrem com a fome, com as guerras, com as doenças, com a violência de todo tipo, que possam receber essa ajuda nesse momento. Vamos orar e vibrar pelos nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual, por aqueles que têm a consciência pesada devido aos seus atos contra a lei divina, pelos homicidas, pelos suicidas, que possam receber essa ajuda nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Antes de eu encerrar, eu gostaria de dar um recado para o pessoal que nos acompanha pela internet. Muitas vezes nós recebemos alguns pedidos de cidades que são longe da nossa e nós não conseguimos atender. Nós também não conseguimos atender ligações e mensagens pelo Messenger. Então eu peço desculpas, mas o nosso trabalho pela internet é de divulgação da doutrina espírita. A outra parte nós conseguimos fazer um pouquinho aqui na nossa cidade. Eu agradeço a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham, que Deus nos abençoe, nos ilumine, e se Ele assim nos permitir, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos.